Seja bem-vindo, este é o canal Direito para Todos, sou o doutor Claucimir Pereira, advogado no Rio de Janeiro. Neste vídeo vamos fazer aqui algumas linhas, algumas pontuações referentes à fixação do valor dos alimentos. Muita gente fala aí em pensão, tá? São diferenças de termos aí que a gente não precisa nem ficar se aprofundando muito em o que é pensão e o que são alimentos, porque, na verdade, na linguagem popular, os alimentos que o pai paga, fica aí, é transformado em uma pensão. Então vamos lá. Uma das maiores dúvidas que a população tem em geral, principalmente as mães, depois que se separam, é como será fixado o valor dos alimentos, da pensão do meu filho ou dos meus filhos. O que acontece é o seguinte: quando o pai ganha muito pouco, a pensão ela atende geralmente ao que diz o artigo 1694, parágrafo 1º do Código Civil. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Então, as necessidades da criança e as possibilidades do pai. Ou seja, um pai que ganha um salário mínimo, ele pode ter descontado a título de alimentos para um filho, para dois filhos, um total de 30%. Sobrará para esse pai o valor de 70% do que ele recebe para se manter. Mas nem sempre é assim, Existem casos e casos. Por exemplo, um pai que é empresário, um pai que é um alto funcionário público, a análise não é feita desta forma. Essa é a realidade, Por quê? Porque quando o pai é muito pobre financeiramente, o valor da pensão, mesmo que seja para cobrir todos os itens que eu vou citar aqui, acaba não cobrindo. Isso aí é indiscutível, Não vamos dizer aqui que 200, 300 reais, 250, 400 reais dê para sustentar uma criança o mês inteiro. E é isso que a maioria das ações de alimentos trata, Nem todo mundo tem uma situação financeira boa, excelente, maravilhosa. Mas digamos, quando o casal se separa e ele tem, por exemplo, um ou dois filhos, e essa mãe paga o aluguel, paga condomínio, paga escola particular para o filho, ou o pai pagava até o divórcio, como é que é feito o cálculo desses alimentos? Aí é que vocês vão entender que, aplicando aqueles mesmos princípios, nós vamos alcançar um patamar de cobertura dos alimentos muito maior. Por quê? Porque o pai pode. Então, a distinção aí é obrigatoriamente entre a possibilidade que o pai tem de custear as despesas do filho e em detrimento daquele pai que não tem condições de custear uma vida plena para o seu filho financeiramente. Então, por exemplo, classe média alta, vamos falar aí de 7 mil reais para cima, divórcio. A mãe mora em um apartamento alugado, custa R$ 2.200. Ela tem dois filhos desse divórcio, Paga um condomínio, 300, 400, 500 reais, 700 reais. Aí tem a escola dos filhos.
e o pai pode arcar com essas despesas. Como é que é feito o cálculo, doutor? O cálculo será feito da seguinte forma: pega as despesas que a mãe apresenta no processo. Olha, eu pago o aluguel, eu pago o IPTU, eu pago água, eu pago luz, eu pago condomínio. A escola da criança é X. Pega o valor das despesas, vai dividir para a mãe e os filhos. Dá um total, digamos, o total das despesas que essa mãe tem para custear a vida dela e a dos filhos é de R$3.000. Logo, a despesa com os filhos é de R$2.000. Então, se o pai pode, o juiz pode fixar o valor da pensão inerente aos gastos que os filhos dele têm. Olha, ele tem uma despesa de R$2.000, a mãe arca com 50%, R$1.000, a pensão será de 1.000 ou 1.200. Existe também aquela situação em que o pai ganha muito dinheiro. Vamos colocar aqui só para ilustrar, um pai que é empresário, que gasta, que ganha, tá? R$50.000 e os filhos dele têm despesas ali com aluguel, com escola. A escola custa R$3.000 por mês e esse pai pode custear. O juiz, vendo que a situação da mãe, por exemplo, é de desemprego, ele não vai acumular as despesas da mãe junto. As despesas com os filhos serão suportadas pelo menos durante um período até que a mãe possa entrar no mercado de trabalho. Ela também pode ter os alimentos dela, mas se for o caso dela abrir mão, as despesas com os filhos serão arcadas integralmente por esse pai que tem condições. Ah, doutor, mas isso aí é difícil, mas acontece. Tem lá o jogador de futebol, tem o empresário bem-sucedido, tem o funcionário público, tá? Que recebe muito bem, alcançou ali altos cargos na administração, no judiciário. Então, a questão dos alimentos, propriamente dito, você nunca pode falar assim, alimento é 10% para cada filho, alimentos são fixados em 20% para cada filho. Não. Será analisado caso a caso a possibilidade do pai alimentar, da mãe alimentar e até do pai ter uma condição muito mais favorável que a mãe e, em função disso, ele ter que arcar com maior parte ou com a totalidade das despesas dos seus filhos. É sempre bom lembrar aqui, tá, que hoje, atualmente, quando se trata de alimentos entre ex-companheiros, ex-cônjuges, né, casamento e união estável, a questão não é mais como era antigamente, ou seja, fixou, vai pagar para o resto da vida. Se a pessoa tem saúde, tem condições de trabalhar, esses alimentos só serão fixados por um período para essa pessoa voltar ao mercado de trabalho. Gostou? Curte, compartilha, fica com Deus.